Boa noite. Uma satisfação para nós estarmos aqui hoje, muita alegria mesmo, em especial pela beleza do olhar de cada uma dessas pessoas, das flores que a gente tem visto aqui no ambiente, a limpeza desse centro, a energia, o cheiro, coisa boa, né? Que nós conseguimos usar os nossos 5 sentidos físicos para percebermos coisas boas. Dizem que os espíritos no plano espiritual, eles gostam muito de organização, de coisas no lugar, de esforço, de trabalho, né? Então, para nós, que os bons espíritos possam abençoar esse nosso momento. É um momento em que tantas pessoas estão passando por confusões mentais, confusões interpretativas, pessoas interpretativas com dificuldades com relação aos impasses da vida, às escolhas, ao papel. Quanta gente que está aí buscando um sentido da vida há anos, né? E que na verdade agora estão superlotando os bares, né? As engordas, como eles chamam, né? Para alguns que estão agora se entregando a diversos tipos de fugas, mas que na verdade estão fugindo deles mesmos nesse momento, dentro de uma incompreensão, de uma busca de sentido. E nós nos encontrarmos com outros, né, em outras religiões, pensando no bem, pensando na palavra de Deus, pensando nas boas atitudes, nos bons espíritos. Então já é de se louvar. Dizem os espíritos que quando você abre o evangelho num lar, dizem que o quarteirão inteiro se ilumina. Então você imagina que numa sexta-feira à noite, no momento em que para muitos está sendo um momento de fuga, para muitos aqui, inclusive, já foi um momento de fuga, às vezes é um momento de entrega, de depressão, de tristeza, de ansiedade, de medo, preocupação, né? Então, nós estamos aqui tentando uma edificação, nós estamos aqui falando de coisas boas, nós estamos aqui falando que o mundo é apenas uma escola, que só nos acontece o que é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução, para o nosso amadurecimento, que tudo que nos acontece tem a ver com as nossas atitudes e que o que importa não é a matéria, não é a realidade em si, mas o que nós compreendemos sobre essa realidade, o nível de responsabilidade que nós assumimos em cada tipo de reflexão, em cada atitude. Esse é um caminho constante. Hoje, estudando o Livro dos Espíritos, eu via uma pergunta a respeito da ociosidade. Quanta gente que está com essa má interpretação nesse momento? Trabalhando para ficar de boa. E eles dizem, o Criador não cessa de criar, a ociosidade só leva ao desvirtuamento e a tudo que é de negativo. E o trabalho dos espíritos, ele é contínuo. Até porque a lei do progresso, ela não cessa. Nós precisamos estar evoluindo constantemente. Então, como hoje foi tratado aí no tema, eu vi no cartazinho que foi feito, era o Evangelho, até porque nós não nos sentimos de forma nenhuma palestrantes, mas pegamos as impressões do que o Emmanuel diz, né, que nós temos que estudar ensinando e trabalhar construindo. Então, nós vamos sempre partilhando disso. É dessa partilha, às vezes, que você vai encontrar efetivamente alguma coisa que toca o coração de alguém, além do coração da própria pessoa que fala. Então, esse momento agora, para tratarmos sobre o Evangelho, ele é fundamental. Também fundamental porque nós não somos palestrantes, mas caminhantes. E acabamos por ajudar no centro em que nós temos a oportunidade de trabalhar com o comentário do Evangelho, e tem surgido. Então, quando as pessoas pedem temas, nós dizemos, coloca o Evangelho. E aí tem o Evangelho do dia. E o Evangelho do dia que já estava programado era exatamente reconciliar-se com o seu adversário.
mas no folder tinha evangelho. Então, basicamente, a gente começa explicando para as pessoas que não são espíritas, que o evangelho segundo o espiritismo não é um evangelho recriado. Então, para a gente seguir a linha, nós vamos falar hoje o evangelho, comentários sobre o evangelho, e vamos adentrar no tema evangélico, numa passagem de Mateus que fala sobre a reconciliação com o inimigo. É uma passagem do Cristo, exatamente, que ele fala quando que você tem que se reconciliar com o seu inimigo, porque senão quando vier o juiz, ele vai lhe entregar para o juiz, né? Vai entregar para a autoridade vai entregar para o juiz, e o juiz vai lhe prender, e você vai cumprir a sua pena. E a partir daí vem o comentário dos Espíritos. Então, a primeira lógica a nível de evangelho é que o evangelho segundo o Espiritismo não é um evangelho criado pelos Espíritas. O Espiritismo é um tríplice, tem um aspecto tríplice de filosofia, de ciência e de religião, mas ele tem como base 5 livros, que é o livro dos Espíritos, o livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênese e o Evangelho segundo o Espiritismo. Não há essa pretensão espírita, até que tem alguns espíritas que não gostam de dizer que espiritismo é religião. Apesar de ter um texto do Kardec, eles até interpretam esse livro, esse texto da Revista Espírita, que começa com a interrogação: espiritismo é uma religião? Não é? Eu sou dos que aderem à interpretação de que espiritismo é uma religião. Mas é uma religião cristã e, além de ser cristã, ela é de convergência. Então, ela é a terceira revelação. Vem a primeira revelação com Moisés, vem a segunda revelação com o próprio Cristo, e lá em João, quando Cristo, os apóstolos o encontram e ficam preocupados porque ele vai partir, já houve a questão da crucificação, o Cristo diz: não se preocupe, que eu vou mandar, né? Eu vou mandar um consolador para vocês. E esse consolador para nós espíritas é o Espiritismo. O que o Espiritismo vem a fazer? A partir do levar a sério de Hippolyte Denisart Rivaio no século XIX, né, segunda metade do século XIX, ele começa a ver mesas girantes que eram entretenimentos nas festas. Ele leva aquilo a sério, sistematiza e começa a fazer perguntas e respostas e pega respostas dadas pelos espíritos. Nessas respostas ele vai fazer a codificação. Várias mesas, várias respostas, vários espíritos. Sai a primeira versão do Livro dos Espíritos e ele tem a parte fenomênica, no sentido de dizer que a compreensão de que os espíritos existem, que o espírito é imortal, que as reencarnações existem para a nossa maturidade dentro do nível em que nós estamos. Mas tem uma parte mais forte que chama-se o conjunto de leis morais. E é dentro do conjunto de leis morais é que vai sair um detalhamento delas, num livro chamado O Evangelho segundo o Espiritismo. Como não houve tempo para comentar todas as passagens, não é que a gente tenha reescrito o Evangelho, ninguém reescreveu nada. O que acontece é, tem trechos do Evangelho daquele período que foram apresentados para os espíritos nas mesas e houve comentários de vários espíritos. Na primeira versão, alguns, principalmente o Zéfiro, na segunda edição, já com a coordenação de São Luís e outros comunicantes, outros espíritos, que ampliaram o número de perguntas e o número de respostas. Com o tempo, essa organização vem com comentários de trechos. Se esgota a Bíblia ali para o espírita? Não, nós seguimos a Bíblia normal e não defenestramos, não jogamos pela janela nenhuma outra religião que trate sobre o bem. Então, nós pegamos esses trechos e analisamos. O trabalho não parou, mas se foi fechada a obra, encerrada a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Tanto ele não parou que as mesas continuaram, Kardec continuou trabalhando e há centenas de páginas em artigos da Revista Espírita. Como, mesmo tendo chegado a revelação, mais uma vez, lá pela Europa, não houve uma grande adesão e ele não faz um enfrentamento ao catolicismo cristão. Ele diz que estava sendo mal compreendido. Uma proposta que São Francisco, por exemplo, ao pedir ao Papa para fundar a Ordem dos Irmãos Menores, ele trazia essa proposta. Mas o problema é que o próprio São Francisco, conforme diz a biografia dele, ele nunca presidiu a ordem
E depois, ao final, ele se desfiliou, porque ela estava começando a aderir aos padrões contrários ao que ele queria, que era principalmente o padrão da pobreza institucional, de construir uma igreja no sentido de andar como Jesus andava, pregando, cuidando das pessoas. Então, quer dizer, o próprio São Francisco já era uma tentativa de fazer com que a boa nova do Cristo, né, o exemplo do Cristo, pegasse com base na humildade, no trabalho e na edificação espiritual humana. Só que não aderiu e a Europa acaba por cair em mais guerras e mais problemas. E aí vem o irmão Humberto de Campos, por exemplo, né, pelas mãos do Chico Xavier, falar no Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. É a proposta. Ele diz, olha, já que não aderiram lá, vai ser aqui. E aqui realmente o Espiritismo floresceu. É o maior país espírita do mundo. E como nós espíritas somos os mais duvidosos, a chuva de livros teve que vir. Porque nós já bombardeados de várias informações, fora as nossas más interpretações da nossa formação distorcida no mundo de matéria, nós precisamos esclarecer e tomar o remédio do nosso espírito, que muitas vezes é a leitura edificante. Aí vem uma pessoa, por exemplo, que foi fundamental para a estruturação do espiritismo no mundo, que é Francisco Xavier. Porque ele assume o compromisso, como Kardec assumiu de codificar a doutrina, o Chico assume o compromisso de se disciplinar para não deixar de viver a vida dele, não deixar de trabalhar para receber o sustento dele e ajudar a família, mas para publicar em vida 412 livros, diz o Bacelli, que é um dos biógrafos que conviveram com ele. Depois, já estamos por mais de 420. E quando você começa a ler esses livros, a maior parte dos livros, principalmente do Emmanuel, ditados pelo Emmanuel, são livros de comentários a outros trechos do Evangelho. Só para entenderem as pessoas que nós não criamos uma nova Bíblia. Não tem um Evangelho segundo o Espiritismo. Talvez o nome melhor fosse a interpretação do Evangelho pelos Espíritos. É isso que acontece. Então, houve os Espíritos comentadores daqueles trechos no Evangelho segundo o Espiritismo, e houve outros Espíritos comentando, que ainda estão comentando por aí, como os casos das obras como Caminho, Verdade e Vida, Fonte Viva, que são do Chico Xavier, psicografados, mas na verdade são ditados por Emmanuel. Então, o Evangelho para nós é isso, né? Na verdade, nós não temos divergência, muito menos com a Igreja Católica, com as igrejas chamadas ditas evangélicas. Por quê? Porque apenas nós tratamos do comentário dos textos evangélicos pelos Espíritos. Agora o Chico dá um passinho a mais, porque quando vem o irmão Humberto de Campos, o irmão X, ele, como um repórter, ele chega no plano espiritual e começa a ver que, na verdade, historicamente, a nível histórico, o evangelho que nós temos escrito mais jovem é em torno de 10 anos depois da partida do Cristo, né, que é Mateus. Faltam muitas coisas, você tem poucas palavras do Cristo, na verdade, no todo dos textos. Muitas coisas são repetidas e muitas coisas são diferentes. Tem coisas que só um diz, outro não diz. Dos 4 evangelistas, ainda faltam evangelistas que não entraram no índex da seleção que formou a Bíblia. Houve os documentos do Mar Morto, que também não entraram. E aí, fora tudo isso, para você ver como é uma vida de um estudo constante. O trabalho do espírita é edificação constante, é estudo constante, é leitura constante. Está aí o Severino Celestino da vida, um Haroldo Dutra Dias, todo mundo estudando e traduzindo e pensando, estudando o judaísmo, estudando história, estudando grego, latim, buscando o aramaico, os textos originais. Isso é relevante para nós espíritas. E aí o irmão Humberto de Campos diz que lá no plano espiritual, do jeito que a gente fica falando, olha, você lembra daquela passagem do Cristo com Madalena, né?
a gente lembra, diz, olha, como era aquela passagem, né? Que quem não tiver pecados atire a primeira pedra. Aí você lembra daquela dos vendilhões do templo? Então a gente comenta passagens do Cristo. Você lembra quando você está angustiado que o profeta não tem valor na sua terra? Nós não temos essas coisas arraigadas na nossa mente? Pois lá no plano espiritual tem outras. De outras passagens do Cristo que não entraram no texto básico da Bíblia. Até porque não quer dizer que estava incompleto. Era o que cabia naquele momento evolutivo nosso. Quando eu digo momento evolutivo, é momento de cognição, de compreensão nossa. Então vão surgindo as coisas conforme a nossa capacidade de compreendê-las. E então nossa capacidade tem aumentado, porque não é uma lei de progresso, não é uma de estacionamento, nem de regresso. Então a gente está avançando e os textos vêm. Então o irmão X vê esses debates. E aí o que é que ele faz? Começa a escrever uma coletânea de obras. Uma das mais relevantes é a obra Boa Nova, em que ele vem trazer passagens do Cristo, não é reescrevendo o Evangelho. O Evangelho que está lá respeitado por nós, comentado e interpretado pelos Espíritos, que não parou apenas no livro Evangelho segundo o Espiritismo, como acabamos de falar, tem várias obras, em especial a obra produzida, a literatura de Chico Xavier, em especial comentada pelo Emmanuel, e o irmão X vem trazer passagens novas. Quais são essas passagens? Ele vai mudar, vai dizer que Cristo não foi de Nazaré, ele não muda nada. Ele traz apenas alguns novos discursos, algumas novas provocações, detalhamentos contados pelos apóstolos, comentados pelos espíritos no plano espiritual, que vão servir para a nossa edificação, para o nosso aprimoramento moral. É isso que vai acontecer. E como o evangelho de hoje deve-se perdoar ao seu adversário, que falava da questão do juiz lá em Mateus, e que você poderia ser preso e seria, mas no comentário vem falando das vidas sucessivas, porque o comentário dos Espíritos vem dizendo exatamente que nós devemos nos reconciliar, porque a intriga não vai parar por ali. Muitas coisas haverá problemas numa encarnação, outras seguirão durante a erraticidade entre uma encarnação e outra, e na próxima encarnação ressurgirão, até que a gente transforme a água em vinho, ou seja, transforme o ódio em amor. Até que a gente separe o joio do trigo, refaça a interpretação dos fatos. Então, no livro Boa Nova, tem uma passagem interessantíssima, já que é para perdoar o adversário, o livro tem um capítulo chamado Perdão. Conta a história que Cristo vinha exatamente, ele foi visitar Nazaré, Jesus é de lá, hoje tem uma basílica grande, né, onde ele teria nascido. E aí ele, nessa visita, muitas pessoas divergiam dele, ele já andava com os apóstolos, e muitas pessoas divergiam dele. Uns atacavam, outros achavam que ele era ligado a príncipes que não apareciam, como se ele fosse o testa de ferro, né? Hoje que a gente chama de laranja. Você está aí falando, mas tem alguém que o acoberta. Na hora que a gente apoiá-lo, vai vir alguém mais poderoso. Outros diziam que ele estava louco, enfim, né? Para falar mal, sobra. Apesar de Paulo insistir conosco, vê tudo, mas retende o que é bom. A gente tende a olhar para o ponto mais escuro, pega um quadro branco todinho, tem um pontinho só nele, a gente fica filosofando no ponto negro. É o famoso viajando na maionese, né? Então, não pense no lado gostoso dela, pense no colesterol e tudo mais que ela vai trazer. Para o que nós olhamos. Temos essa tendência. E há tudo isso, mas o Cristo leva o trabalho dele, começa a falar, vai embora, e no caminho os apóstolos, Pedro, Tiago e outros, quando veem as pessoas atacando o Cristo, falando mal dele nas vizinhanças, começam a defender o Cristo. Olha, por que isso? Porque não fala, esse homem é o demônio. Não, não é. Aí começa a rebater, Jesus, bora pessoal, vamos embora. Aí vão embora. O Cristo vai embora, não fala nada, e eles com aquela interrogação na cabeça. Será que ele vai nos dar algum ensinamento?
Será que ele vai fazer algum conselho para nós? Ou será que ele vai nos criticar? Será que ele vai nos agradecer? Aí eles pensando, e o Cristo andando sem nem tocar no assunto. Aí passa, um dia eles não aguentam, né? Porque eles achavam, já estavam pensando, não, vamos fazer um resumo das nossas dúvidas. Acho que o Cristo deve ter valorizado, porque nós o defendemos. Disseram que ele era o cão e nós estamos dizendo que ele não é, então, né, foi bom, nós defendemos o mestre. Apesar de ele ter mandado a gente sair, mas... Bom, aí chegaram, mestre, lembra naquele dia que a gente foi para Nazaré, e o senhor estava lá nas margens do lago e falando, e o pessoal começou a lhe atacar? Eles queriam, né, o que o senhor acha? Né? Nós fizemos bem, ó. Começa logo para ver se Jesus elogiava. Aí Jesus disse que não se deve pedir uvas ao espinheiro. Ele disse, nós não devemos entrar em contradição. Nós não devemos entrar em controvérsia. Nós falamos do amor. Nós falamos do que é bom. Nós não devemos olhar para o que é negativo. Deixe que eles tenham as ideias dele. É o famoso viva e deixe viver. Eu vou fazer aqui primeiro as coisas primeiras. Qual era o meu papel? Chegar, falar e pregar a palavra do meu Pai que está no céu. Ponto. E aos outros? Eu vou ver o que é bom e fazer a minha parte. Ah, mas aquele não concorda. Deixa eu ter minha opinião, deixa ele ter a opinião dele. Na hora certa, com o amadurecimento certo, ele vem para cá. Mesma coisa que ele disse lá para o Emmanuel. Quando o senador Públio Lentulus, ele encontra o senador, ele diz, eis um momento determinante na sua vida. Você vai me dizer agora se você vai me seguir hoje ou daqui a mais algum tempo. Ele levou uma encarnação, mas veio. Tem gente que vai levar 200 anos, ao Gregório no livro Libertação, 500, mas vem. Chega uma hora que você se enfastia do poder. E vem. Não esqueça da passagem, até falada também pelo Divaldo, do imperador Cláudio e da sua esposa Messalina, né, muito conhecida pela devassidão. E um dia Cláudio propôs a ela, né, escolha aí os melhores soldados para passar a noite com você, escolha 10. Que eu vou escolher 10 mulheres da corte. Ótimo, escolheram. Quando amanheceu, ele encontrou Messalina lá pela cozinha, né? Aí disse, e aí, está feliz? Ela respondeu, não, cansada. Mesmo caso que aconteceu com Gregório, 200 anos comandando uma legião dos dragões, né? E a mãe dele viu que ele já estava ficando enfastiado, angustiado com aquilo, já não tinha mais graça. Ela disse, eu vou entrar por ali. Por quê? Porque a matéria por si se acaba. Porque a matéria enfastia. Ela enche. Dizem que o sol vai se apagar. Por quê? Porque ele consome um tipo de gás que vai fazendo com que ele aumente de tamanho. Matéria é assim. A gente vai ficando pesado. Então, mais dia, menos dia, o que o Cristo diz? Você vem para cá. Não precisa eu ferir você. Não precisa eu entrar em contradita. Não precisa eu lhe atacar. Quando ele fala assim, os apóstolos já ficam um pouco ensimesmados, né? Aí ele diz, a maior resposta que nós podemos dar a qualquer ataque é o nosso trabalho. Não é palavra. Famoso texto, né? As palavras cativam, né? Encantam, mas o exemplo é que convence, que arrasta. Ele diz, nossa resposta é o trabalho. O que ele fez? Ele nem perdoou, nem desperdoou, ele nem entrou nessa linha de pensamento. Ou seja, automaticamente já estão perdoados. Aquilo não mexe. Nem influi, nem contribui. Passemos.
O maior advogado do espiritismo, o maior advogado do bem, é o mal. Por quê? Porque ele cansa. Porque, como diz o filósofo, a insustentável leveza do ser são as eternas contradições humanas. Deixe. E eu vendo as literaturas dos grupos aí de 12 passos, que a gente tem falado nas ruas, e tem sido muito útil ler e orientar, explicar onde tem vários, né? Alcoólicos Anônimos, Neuróticos Anônimos, Codependentes Anônimos, e vários, né? Narcóticos Anônimos. Tem uma lógica de 12 passos, que o segundo passo de todas é crer na existência de um poder superior. Aí lá na frente é humildemente se entregar a ele. Terceiro, entregar-se a ele. Aí eu lendo a literatura, né, do Bill Wilson, dos anos 39, né, o livro grande que ele chama o livro azul. Aí ele, um dos cofundadores do Alcoólicos Anônimos, né, ele e o Dr. Bob. Aí disseram para ele que fosse essa questão do AA, que fossem defender o AA, porque tinha muita gente criticando, saiu até um artigo outro dia na época, né, dizendo que está enricando as clínicas, enfim. O Bill disse, o maior advogado do AA é o álcool. Porque ele gera, para quem tem problema com ele, o quê? Uma doença que ela é incurável, progressiva, de efeitos fatais, e que antes dela matar fisicamente, ela lhe mata moralmente. Você dê a sugestão e deixa a pessoa seguir. Um dia, qual é o nosso papel? Ele disse, mantenhamos os grupos abertos, seguindo 12 passos. A maior resposta que a gente tem a dar é a nossa sobriedade. O maior advogado a respeito da gente são os problemas do mundo, que vão ser apresentados para a pessoa que entra, porque é progressivo. Eles vão chegar uma hora ou outra, mais dia menos dia, no famoso fundo do poço. Assim vai com o narcótico, assim vai com o codependente, assim vai com o neurótico, assim vai com o comedor compulsivo, com o fumante compulsivo, com qualquer um compulsivo. A compulsão vai trazer o problema. Então o Bill diz logo assim, nós não somos contra nem álcool, nem contra quem bebe. Nós lutamos contra uma coisa chamada egocentrismo. Ali é um livro bom de ler, porque ele ensina você a trabalhar com as pessoas. Diz, não estamos atrás disso, não somos contra, não tenho nada com isso. Agora ele diz, se você quiser parar e continuar parado, a gente tem uma saída. Você não quer, está gostando, o que ele diz? Continue. Não se advoga a favor da instituição. Quem advoga por ela são os próprios problemas. Não se advoga em defesa do espiritismo. Severino Celestino era um seminarista. Aí ele disse que ia para a igreja, pedia perdão ao padre, mas ele tinha, porque ele tem uma mediunidade ostensiva. Aí ele disse que ia no centro, ia para a igreja, ia para o centro e ia para a igreja. Alguém já deve ter ouvido o Severino Celestino falar. Aí ele disse que até que ele disse, aqui, ele disse, não precisa advogar em defesa de espiritismo, não. Nem o Cristo, falando do que era bom, não precisava que ninguém advogasse em nome dele. Agora ele diz uma passagem muito bonita. Ele diz, olha, você não acha que tem a ver, ele perguntando para Pedro e Tiago, vocês não acham que querer ser aceito por todo mundo não tem muito, né, de vaidade, não? A pergunta que ele faz, nós não queremos nem agradar nem desagradar, nós queremos fazer o que a gente acredita que é certo, ponto. E o nosso maior advogado é o nosso trabalho. E os problemas da vida das pessoas. Se quiserem vir para a paz, se você fizer o seu caminho de evolução, você vai ter, aqui tem uma proposta. Aqui você encontra gente feliz. Por quê? É todo mundo aqui que é feliz? Não, depende do nível evolutivo. Por quê? Porque tem pessoas que sabem interpretar diferente
os dissabores da vida. Eles acreditam em Deus, eles acreditam que o pai, por ser pai, não vai dar ao filho uma pedra quando o filho quer um peixe, não vai dar. Não vai dar. Uma serpente, quando ele pedir um pão, ele não vai dar. Ele não acredita no acaso, ele não transfere a responsabilidade dele para ninguém, ele diz que o que acontece com ele tem a ver com o seu próprio trabalho, com o seu esforço. Isso é a resposta, não tem controvérsia. Não tem que estar apontando para o outro, tem que estar fazendo a sua parte. A gente espírita aprende a deixar de perguntar por quê, e a gente começa a dizer o quê. Para nós mesmos, nós perguntamos. Nós não ficamos lembrando, olha, eu sou assim porque na minha infância, nós dizemos assim, sim, eu estou depressivo. O que é que eu faço para sair da depressão? Pergunta de um espírito. Não, é porque eu estou... Não quero saber de porquê, eu quero saber o que é que você vai fazer. O trabalho está na sua porta, o Criador não deixa de trabalhar, o trabalho dos espíritas não cessa. Jesus disse que é pelo trabalho que a gente dá a resposta. Então, com certeza, se você perguntar por quê, você vai levar uma vida inteira querendo responder e não conclui a resposta. Mas se você perguntar o quê, não tenho nenhuma dúvida que todo mundo aqui acha o que fazer. Quem já passou por isso? Tem lógica ou não? Pergunte o quê? Chegou na casa e disse, tão bonito, mas se fosse assim, tem uma opinião. Aí diz assim, por que, mulher, que aqui não tem isso? Ó. Aí vai chegar assim, mulher, né? As colegas dele falam assim, né? O que é que eu posso fazer para te ajudar para fazer isso? É diferente. Não tem diferença? Porque na casa espírita, todos nós somos donos. Todo mundo é filho do Pai, todo mundo no mundo pode mexer para melhorar, pode. Agora a pessoa, é melhor perguntar por quê. Ou melhor fazer a crítica. Mas veja, falar do perdão ao adversário, nessa percepção primeira do Cristo no Boa Nova, é o trabalhador espírita vai ficar olhando para o que está perguntando por quê? Não. Ele pergunta o que para ele e faz, ponto. E quem for olhando e for vendo bonito, se quiser seguir, o que é que Jesus disse? Não está seguindo a ela não, a dirigente, nem está seguindo ao Renato, nem está seguindo ao Divaldo, nem está seguindo ao Chico, está seguindo, como dizia Dom Helder Câmara. Quando o pessoal queria testar muito a vaidade de Dom Helder, né? E eu acho que foi um dos maiores exemplos de humildade que eu já vi na minha vida. Porque um homem conhecido, que ia ganhar um prêmio Nobel da Paz, certeza foi o ano que não saiu para ninguém. Porque, na época, os governos e as questões políticas ligaram e teve uma pressão para não sair para ele. E ele falava em francês, palestra no mundo inteiro, na Alemanha, na França, na Suíça, em todo canto. Um dia o Papa chamou o Dom Helder lá. Isso dado depoimento por Dom Paulo Evaristo Arnos. O Papa tinha mais proximidade com ele. Para que você desse rapaz andando pelo mundo todo? Porque no Brasil foi proibido falar bem ou mal dele. Nem podia bem nem mal. E começaram a chamar ele para as universidades fora, para palestrar, porque ele tinha muito trabalho social. Quem quiser ver um documentário fantástico, você bota no YouTube, O Santo Rebelde, Dom Helder Câmara. Pois ele andando no mundo inteiro. Aí o Papa chamou ele para conversar, Dom Paulo Evaristo Arnos falou bem dele, falou da obra dele, mas o Papa chamou ele, e isso Dom Helder fala no documentário. O Papa disse assim, você está vendo ali? Que era a cadeira de São Pedro, né? Que a igreja, o Vaticano tem a cadeira. Sabe quem é que senta na cadeira de Pedro? Que é o responsável por pregar o evangelho pelo mundo? É o Papa. Só isso. Então deixa esse negócio de estar viajando pelo mundo, está incomodando demais e fique lá em Olinda. O que Dom Helder fez? Saiu da igreja? O que ele fez? Ficou lá até morrer. Não é para dar entrevista? Eu não dou. Ele abandonou a igreja. Foi discutir se o Papa estava sendo vaidoso? De forma nenhuma.
tudo bem, vou para casa. E pronto. Quando perguntaram se o Chico, lá no centro, quando ele teve que sair de Pedro Leopoldo, muito conflito, né? Saindo no jornal, o sobrinho dele dizendo que a lei era farsa e tal. E lá era doação por cima de doação, um movimento imenso em Pedro Leopoldo. O Chico já com bem 50 e tantos anos. Vai sair de Uberaba. Ele entregou o centro para os cuidados de um senhor que nem ler sabia. Ele disse, os espíritos estão dizendo que é vocês. Mas Chico vai se acabar, porque tudo só doa porque é para você, porque você é conhecido, porque você é isso. Ele disse, os espíritos estão dizendo que é você. Eu só sou o capim. Eu estou aqui, mas eu não trabalho só. Resultado, eu estive em Pedro Leopoldo há uns 5 anos, está lá o centro. Funcionou, já mudou não sei quantas vezes de dirigente e o centro está lá. Nós fazemos o nosso trabalho e os bons espíritos nos ajudam. Deus vai conosco. Se a obra é boa, a árvore boa produz bons frutos. E vamos à frente. E quem quiser ver, quem tiver ouvidos, que ouça, quem quiser ver, que veja. E nós vamos trabalhando e assim a coisa vai crescendo. Disseram que quando o Chico desencarnasse, o espiritismo se acabava, não foi? Aumentou. Mais que triplicou. De gente que assume ser espírita. Ele estava errado? Não estava, não. Está o Divaldo trabalhando arduamente, vai fazer 92 anos, viajando direto, 256 livros até 2014, mais de 13 mil palestras. Trabalhando. E eu li uma biografia do Divaldo, muito boa, e passa, já teve depressão depois que o Nilson morreu, mas ele se reergueu e ampliou e aumentou o trabalho, porque a Joana disse para ele, Divaldo, só é solitário quem não é solidário. Aí ele, isso é mesmo. E ele partiu para cima, partiu para frente. Então essa é uma das feições, quando se fala de perdão, que eu estou tirando, só para a gente fazer um casamento do Evangelho segundo o Espiritismo, com o Boa Nova, que é uma parte do Evangelho, não comentada. É o perdão, que é o título desse capítulo que eu estou falando, mas coisas que a gente poderia deixar para lá. Nós fazemos enquanto nós tivermos força para fazer. A nossa parte é essencial. Tem outro capítulo, a coisa mais linda que eu já vi nesse livro Boa Nova, chamado sobre a velhice. Coisa mais linda, porque tinha os apóstolos mais velhos e os mais jovens. E Jesus vai explicar que cada um tem o seu papel dentro da criação. E o modo que ele explica, que ele esclarece, impressiona de forma doce. Mas para quem quiser ver só os problemas, vê. Quem quer tomar fôlego e agir, age. E aí a gente já vê essa outra percepção, quer dizer, não precisa nem entrar na onda do não perdão, do rancor, vamos seguir trabalhando. Na hora que alguém criticar, que é assim, todo mundo bate palma, um que não bata palma, que é o que eu ia dizer de Dom Helder, né? Porque quando queriam testar a vaidade dele, eles diziam, Dom Helder, o que o senhor sente quando o senhor chega num canto, milhares de pessoas batendo palma para o senhor? É que ele respondeu. Ele disse, eu me lembro, meu filho, ele falava assim, me lembro, meu filho, de Jesus, quando entrou em Jerusalém, em cima daquele jumentinho, todo mundo balançando os ramos e batendo palmas para Jesus. Mas ele ia em cima de um jumentinho, pois, meu filho, eu me sinto aquele jumentinho, que as palmas são para Jesus. Isso todo mundo era falando com ele, sempre querendo dizer que ele era um padre vaidoso. Outro dia eu fui à Federação Espírita aqui do Ceará, rapidamente eu entrei, aí tinha assim uns cartazes lá no flanelógrafo, aí tinha presidente, vice, né? Aí alguém pegou uma caneta e botou assim, tinha presidente e botou assim, dono.
Não tinha. Presidente, aí a pessoa pegou a caneta, riscou o papel e botou, dono. O que você imagina que essa pessoa está pensando? Nosso papel não é esse, não. O presidente vai desanimar com isso? Siga o seu trabalho. E um dia, qualquer um de nós vai passar, não é isso? Vamos plantar o melhor, fazer o melhor e vamos seguir do jeito que o centro que o Chico deixou continuou. O Chico, quando desencarnou, o espiritismo cresceu. A gente tenta fazer o melhor dentro do nosso espaço, nas nossas possibilidades, com as nossas limitações, mas porque nós não estamos sós. E deixemos as críticas de lado, deixe elas indo. Sigamos olhando para a luz e vamos para frente. Quem quiser, mas aquele que me atacou, o que Jesus disse? No dia que ele quiser vir para cá, eu estou aqui de braço aberto. Aquele que te arrancou, aquele que fez a crítica, aquele que riscou o papel, ele dizia, se quiser me seguir, nega a ti mesmo, pega a tua cruz, as nossas imperfeições e me segue, vem. Então, primeira vertente. Na segunda vertente, agora já chegando à lógica do perdão, do jeito que está comentada lá no Evangelho segundo o Espiritismo, já que eu estou ampliando a lógica do perdão, para trazer outra passagem do Evangelho, que é essa que diz, faz as pazes com o teu inimigo, porque se vier a autoridade ele te entrega, e a autoridade te entrega para o juiz, e o juiz te bota na cadeia. Primeira coisa que tem no Livro dos Espíritos. Na pergunta, se os espíritos têm poder sobre nossas vidas. Ele diz, mais do que vocês imaginam. E como é que eles agem? Conforme o pensamento. É aquele, só não tem esse ditado lá, mas eu vou dizer porque eu acho que resume. Você tem um cachorro do bem e um cachorro do mal. É o bom espírito e o mau espírito. Dentro de você. Qual é o que... Estão brigando direto. Qual é o que vai ganhar a luta? O que você alimentar. Se você alimentar bons pensamentos, retidão, fincar isso num trabalho, o cachorro bom vive, o outro morre de fome, é só não dar comida a ele. Então eles falam muitas vezes. Então a primeira lógica é não ter inimizade, que tem a ver com o pessoal falar e você aprender a relevar. Porque na hora que a gente não releva, tem muito a ver com a nossa vaidade de queremos ser aceitos por todos. E isso tem muita de vaidade. Porque nem todo mundo está no nível adequado para compreender as coisas como elas realmente são. Cada um a seu tempo. E ainda assim Deus tem paciência. Ele deixa, que eu achei interessante também lá no Bill Wilson, a gente seguir o caminho de viver e deixar viver, no sentido de que a gente chegou onde chegou porque a gente errou muito, acertou, errou, acertou e errou, acertou e errou. Então a gente tem que deixar o outro acertar e errar para quando ele chegar aqui, ele chegar sabendo o que é que ele quer. Então, quem já faz assim, dificilmente luta com inimizade, luta com rancor. Segundo, só vai lhe prender qualquer autoridade se você estiver devendo alguma coisa. Se você estiver devendo a nível espiritual, você vai dizer o quê? Se o pagamento é esse, que bom. Vamos viver isso da melhor maneira possível. O nome diz resignação. Lá dentro eu vou ser útil. Aquela monja Coen, quem já ouviu dela? Aquela budista, está até aqui. Ela foi presa num país de primeiro mundo, droga. Quando jovem, ficou vários anos no presídio. Lá ela descobriu o Zen budismo. Ela não nega para ninguém, muito boa a fala dela. E lá ela aprendeu a meditar, quer dizer, a prisão quer dizer a morte? Não. Não era para ser preso, mas se está devendo, tem muitas formas de pagar. Se a forma de pagar for a cadeia, você na cadeia ainda pode ser um elemento de edificação. Edificação sua, como diz o Gandhi, seja você a mudança que você quer ver no mundo, se transforme e ajude o outro. Lá dentro seja diferente.
Se até agora não atendeu às boas influências, a partir dali atenda. Esse é o diferencial espírita a nível de perdão. Porque ele vai entrar e vai dizer, não, realmente eu estava devendo. Não vai botar a culpa em ninguém, a culpa era minha. Agora, não quer dizer que eu entrei aqui que eu estou morto. Primeiro que o espírito é imortal. Então, eu não tenho raiva de quem me prendeu, porque estava no estrito cumprimento do dever legal dele. Nem tenho raiva do outro que me disse, que me entregou. Por quê? Se ele me entregou, eu tinha o que estava devendo. E se eu tive antipatia com ele, na verdade, o errado era eu. Ou por uma questão deste plano, porque muitas coisas eu não soube relevar, ao invés de amenizar, eu ataquei. Olha aí, Tiago e Pedro atacando o povo no meio da rua. E Jesus, vamos para frente, pessoal. Nosso advogado é o nosso trabalho. Então, a gente consegue viver. Espiritismo nos ensina a vivermos bem. Desde que nós assumamos as nossas responsabilidades. E entendamos que não tem idade nem tem tempo. Todo dia é dia de mudança. Frase do Chico. Dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia. Com 80 anos, o Chico que morreu com 92, um dia ele olha, conversando com Emmanuel, o espírito mentor dele, ele diz, percebo que estou velho, e o senhor ainda me trata com tanta rigidez, rigor, tanto rigor. Emmanuel disse, é porque, Chico, às vezes na última volta é onde vem o maior desafio. Então, mesmo jeito que eu te encontrei com 17 anos e te disse que era disciplina, 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 com 80 anos não muda nada. Porque, pelo contrário, era para estar mais avançado. Então, partindo já para as nossas conclusões, depois do textinho de Mateus a nível de perdão, percebeu-se pelo livro Boa Nova que não era nem para a gente entrar na controvérsia, porque o Cristo não entrava. Não nos compete estar querendo agradar a todos, nem desagradar. O sim não precisa ser um mel, diz o Emmanuel, nem o não precisa ser um fel, mas às vezes tem que ser dito. E nem todo mundo sabe escutar não. E nem todo mundo usa o sim para o bem, muita gente se perde com o sim. Então, cada um tem a sua parte a fazer, tem os seus desígnios. Façamos a nossa parte a cada 24 horas, a cada dia, uma edificação constante, combatamos o mal, combatamos a angústia, combatamos as más interpretações, freiemos as nossas línguas, finquemos nossos anseios no trabalho, tenhamos ou mantenhamos nossas esperanças em Deus, e assim vai. E com relação ao comentário final, que é o comentário lá dos Espíritos dessa passagem de Mateus, primeiro não era para entrar em controvérsia. Quem não entra em controvérsia, perdão é uma palavra estranha. Por quê? Porque não tem quem perdoar. No segundo momento, ele diz, cuidado, né? Por quê? Porque as vidas são sucessivas, vocês vão se reencontrar. Então, olha, primeiro não era para ter tido essa controvérsia, mas se teve, vamos resolvê-la o quanto antes. Podem prestar atenção. O primeiro lema espírita é amai-vos. O segundo lema é instruí-vos. Não é extruí-vos, não. É instruí-vos. Quanto mais a gente lê esses comentários ao Evangelho, os textos do Evangelho mesmo, vemos as palestras, vemos os estudos, nós não temos dúvida. Cada palavra daquela, para a gente que achava que sabia de tudo, sempre traz um novo modo de enxergar as coisas e abre uma luz no nosso coração
Uma luz que vai fechando, sarando todas as feridas. Por isso que é relevante. Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. E como hoje eu também falei das lógicas de 12 passos, né? Que eu tenho estudado, tenho visitado. Interessante, né? Porque todos os grupos são formados por pessoas que têm os problemas, pessoas que são amigas dos grupos e visitantes. Qualquer um pode visitar, você olha na internet, tem dias, horários, eu tenho visitado. É uma glória. Você reflete, pensa, vê os depoimentos. E eles todos os que eu já fui. Eu só conheço Alcoólicos Anônimos, Narcóticos Anônimos, Neuróticos Anônimos e Codependentes Anônimos. São os 4 que eu conheço. E tenho feito essa leitura, né, dos livros de cada um deles. Mas eles têm uma coisa muito interessante em comum. Fora seguirem os 12 passos. Todos eles começam com uma oração e terminam com uma oração. E eu, que já era muito adepto do Pai Nosso, eu me impressionei com aquela oração. A primeira vez que eu vi, eu bati a foto. Eu fiquei tentando decorar, porque outro dia eu fiz um evangelho comentando sobre a prece, lá no Centro Espírita Simples com a Fé. Até ficou só pela metade a fala, a gravação cortou. E depois eu comecei a sentir cada uma daquelas palavras. E depois eu comecei a utilizar aquilo. Toda vez que eu lembro do Pai Nosso, eu lembro. E ela tem uma similitude com aquela passagem que o Cristo, quando ia ser entregue, porque o Livro dos Espíritos fala de 3 tipos de encarnação. Existe a de missão, e a questão de provas e a de expiações, né? Ele diz que as missões geralmente vêm para espíritos elevados. Cristo veio numa missão. E ainda assim diz o Evangelho que na hora que ele estava lá no monte, que ele ia ser entregue, ele pede os apóstolos para ficarem lá e ele sobe no monte e vai meditar. Nos 12 passos tem uma parte assim, né? Eu não lembro a ordem ainda, que isso ainda não consegui memorizar adequadamente. Mas ele diz que você tem que se entregar à prece e à meditação todo dia. E nesse momento do Cristo, ele diz assim: Pai, olha o espírito de missão. Se podes, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a vossa vontade antes da minha. Quando passa isso, o Pai Nosso vem dizendo exatamente assim, né? Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. E lá eles dizem assim: concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Olha se não parece. Seja feita a vossa vontade antes da minha. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que não podemos modificar. Coragem para modificar as que nós podemos. E sabedoria para distinguirmos umas das outras. Porque senão a gente se entrega à preguiça, né? Diz, não vou fazer não, porque isso aqui eu não posso mudar. Aí você começa logo a botar que nada pode ser mudado. Então ele diz, para a gente concluir, e eu vou agradecendo a vocês, e eu vou encerrar fazendo essa oração. Concedei-nos, Senhor, a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar. Coragem para modificarmos as que nós podemos.
e sabedoria para distinguirmos umas das outras. E assim, como disse Dom Helder, sou muito grato a Jesus por esse dia, por essa casa, por essa mensagem, por tudo que Ele tem feito na minha vida e sei que na vida de muitas pessoas. Então, muitas palmas para Jesus. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensas, que eu leve o perdão. E onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erros, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado.